No último dia 16 de novembro agora, de 2025, eu completei 30 anos de idade. E não, eu não realizei nem metade dos meus sonhos e não cheguei nem na metade da onde eu queria e achava que iria chegar a completar 30 anos de idade. E talvez você já tenha chegado a 30, passado, ou então esteja se aproximando dessa idade e pensando, meu Deus, será que eu vou chegar? Será que eu vou alcançar? Será que ainda dá tempo para mim? E depois, o que vai acontecer comigo? Eu estou muito atrasado, eu estou muito longe de alcançar aquilo que eu achava que eu ia alcançar. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo, sobre essa crise dos 30, sobre essa ansiedade por realizar sonhos, alcançar propósitos, o que a Bíblia diz sobre isso e um pouco das lições que eu tenho aprendido nesses últimos dias de reflexão. Para quem não me conhece, eu sou o Osni e aqui eu falo sobre Bíblia, fé, teologia, vida cristã e prática. Tudo junto, porque essas coisas são inseparáveis. Pois bem, algum tempo atrás eu assisti um podcast até famoso, e eu não vou me aventurar a falar o nome da convidada, porque eu não vou lembrar mesmo, faz muito tempo que eu ouvi, mas o que ela falou ficou marcado para mim sobre essa geração Friends e sobre este efeito Friends que acontece. Quem assistiu a série vai lembrar, para quem não assistiu, quando algum personagem completava 30 anos de idade, era como um clima de velório as festas de aniversário. E tem a icônica cena do Joey chorando, Why, God, why? Why, God, why? We had a deal. Let the others grow old, not me. E aquele clima de, tá bom, você chegou aos 30 anos, mas não alcançou nem metade do que você gostaria. Você não fez nada de importante, você não terminou aquela faculdade, você não está naquele emprego, você não mora naquela casa, não tem aquele casamento, aqueles filhos, a sua vida não é aquela vida que você gostaria de ter. E isso a convidada chamou de efeito Friends. E é uma pressão social maluca que estabeleceu que 30 é a idade limite para você alcançar. A sociedade aplaude quem fica milionário antes dos 30. Quem teve um negócio de sucesso tem que ter antes dos 30. Quem casou precisa casar antes dos 30. Quem quer alcançar, terminar a faculdade, arrumar um bom emprego, tem que ser tudo antes dos 30, porque a partir dos 30 você vai seguir sua vida e vai colher os frutos. Na verdade, a vida não é sobre isso. Você que acredita que 30 é a idade mágica, onde tudo tem que ter sido alcançado e ponto, deixa eu te dizer, você comprou uma mentira. Você comprou uma mentira. Você achava que aos 30 anos talvez o seu passaporte estaria extremamente carimbado de vários países que você visitou? Tudo bem, é um sonho válido, é um sonho legal, mas não fique com essa neura de que com 30 anos você já viajou meio mundo, porque quase ninguém consegue. Isso não é porque existem os favoritos de Deus, mas é porque às vezes não é para ser. E tudo bem, a vida não acaba aos 30 anos, é sobre isso que eu quero falar. Não compre essa mentira, essa pressão social. A sociedade nos vende uma mentira e deixa eu contar um segredo que ninguém conta para vocês. A igreja também vende uma mentira. A igreja também te engana de vez em quando. Às vezes nós vemos cultos, mensagens, pregações que são tão centradas na realização pessoal que às vezes você olha e você fala, nossa, mas eu não alcancei isso, então eu sou um Zé Ninguém, Deus não me ama, eu estou em pecado, eu não sou filho. Tudo porque você não se enquadra no que está sendo vendido por muitas igrejas, por muitos pregadores, por muitos cantores, por muitos influencers digitais. E isso a gente vê muito, por exemplo, pregadores mirins que, ganham milhões de seguidores, têm muitas parcerias. E eu vou falar sobre pregadores mirins aqui, eu tenho propriedade para falar sobre pregadores mirins e com certeza você vai ver minhas opiniões sobre isso. Mas não compre essa mentira. E às vezes a gente se engana porque a gente ouve mensagens como Deus tem um grande plano para você. Jeremias capítulo 29, eu bem sei os planos que eu tenho ao seu respeito, os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, que são pensamentos de paz para dar prosperidade, de bem, não de mal. E aí você pega e você agarra essa palavra dizendo 2025 é o meu ano. E não foi. 2026 vai ser o meu ano e talvez não seja. Você falou a mesma coisa de 2024, 2023, os anos anteriores. E aí você para pegar, não, mas a Bíblia diz, o pregador falou. Mas as pessoas esquecem de analisar o contexto. Jeremias capítulo 29 é uma carta que Jeremias está escrevendo para os exilados. Pessoas que moravam em Judá, moravam em Jerusalém,
mas que foram levados cativos para a Babilônia e eles acharam a minha vida acabou. Eu tinha casa, eu tinha família, eu tinha emprego, eu tinha tudo lá em Jerusalém, mas agora que eu estou aqui a minha vida acabou. E talvez você esteja assim, cativo. Ai, eu não cheguei aos 30 e minha vida não... A sua vida não acabou. Essa é a mensagem de Jeremias 29. Não acabou. Trabalhe onde você está. Viva bem onde você está. Procure prosperar onde você está. É isso que Jeremias está dizendo. Trabalhe para a prosperidade da Babilônia. Trabalhe para a prosperidade da cidade que você mora. Dê o seu melhor onde você está, porque Deus tem bons planos para você. E talvez você esteja se pensando, mas e por que o outro chegou? Isso é uma armadilha. Não se compare. E não caia na conversa fiada de que Deus tem pressa para tratar com você. Deus não tem pressa de nada. No céu, tudo está normal. No céu, tudo está na perfeita ordem. Deus não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. E às vezes a gente ouve mensagens que nos deixam pior, nos sentindo mal. Porque, nossa, Davi era adolescente quando foi ungido, quando matou o gigante, mas ele só foi se tornar rei depois de um tempo de preparo. Ah, mas José, com 30 anos, foi governador do Egito, mas ele passou por um calabouço, uma prisão injusta, escravidão. Ai, Daniel era um adolescente prodígio na Babilônia, e detalhe, ele ficou idoso e foi jogado numa cova. O que conta são os processos de Deus na nossa vida. E esses pregadores que gostam de falar depressa, que gostam de falar que Deus vai exaltar, essa onda dos pregadores mirins, que para mim é uma balela. A gente tem que tomar muito cuidado com esses ministérios meteóricos que são rápidos, flash. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas ninguém fala sobre Jesus que começou o ministério dele com 30 anos. Foram 30 anos normais. Foram 30 anos em Nazaré. Ele nasceu, é claro, em Belém, foi para o Egito para escapar da fúria de Herodes, mas foi depois para Nazaré. E em Nazaré ele cresceu, foi carpinteiro. Com 12 anos, a gente vê lá em Lucas que com 12 anos de idade ele já demonstra que entende que tem um propósito maior, que é cumprir a vontade do Pai. Ele sabe falar bem, pergunta bem, responde bem, mas ainda assim ele era sujeito aos processos e só iniciou seu ministério com 30 anos. Jesus não curou enfermos antes dos 30, Jesus não pregou em público antes dos 30, Jesus viveu uma vida normal. Você valoriza a sua vida normal? Ou você é daquelas pessoas que acham que a sua vida não vale nada, que a sua rotina é lixo? Deus usa situações ordinárias para forjar pessoas para o extraordinário. Deus não vai fazer coisas extraordinárias na rotina, mas a longo prazo ele vai usar a sua rotina ordinária para fazer coisas extraordinárias. E cara, isso é absurdo falar sobre Jesus anônimo, o verbo, o Deus encarnado anônimo, 30 anos, vivendo uma vida que ninguém postaria nos stories, uma vida que não viralizaria como Reels. Enquanto os fariseus, desde bem novos, eles já tentavam se destacar, buscavam construir uma reputação pública desde bem cedo, para que quando completasse 30 anos já ocupassem grandes cadeiras, grande prestígio público. Jesus era carpinteiro e morava em Nazaré, um lugar que nem estaria no mapa se fosse hoje. E a lição é justamente essa. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Quem tem pressa somos nós, que vivemos uma cultura viciada em dopamina e em algoritmos voltados para viralização. Quem tem pressa somos nós, que achamos que a maturidade é uma conquista exterior, quando que a maturidade é uma vitória interna. Sou eu vencendo a minha ansiedade. Deus não trabalha no nosso tempo. Deus trabalha no tempo dele. O céu não se abala pela tua ansiedade. Se você olhar tudo difícil aqui embaixo, mas se você olhar por cima, sob o ponto de vista de Deus, está tudo seguindo o plano. É plano de Deus essa situação. E se você não alcançou igual eu não alcancei, é plano de Deus. Ele vai fazer exatamente o que ele disse que faria. Ele vai fazer, porque ele é fiel. Mas ele vai fazer do jeito dele e não do nosso.
Além de Jesus, a gente pode falar sobre Moisés. Ele, com 80 anos, foi chamado por Deus na sarça. 80 anos de idade. E ele foi chamado para libertar o povo. O ministério dele começou aos 80. Abrão, quando ele foi chamado por Deus, ele tinha 75 anos. E ele viu o cumprimento da promessa aos 100 anos de idade. O tempo é diferente quando a gente olha pelos olhos de Deus. Paulo, ele não começou a pregar imediatamente. Ele até tentou. Ele aceitou a Jesus, ele começou a falar de Jesus e tal, mas ele teve que ir para o deserto da Arábia. Ele teve que passar um tempo no secreto com Deus, sendo tratado pelo Espírito Santo. E é nessa que a nossa sociedade, até mesmo a igreja, se nega. Não, como é que pode? Tem que ser imediato, é o já, é agora. E não é assim. O nosso Deus é o Deus do já, mas também é o Deus do ainda não. Talvez você esteja no ainda não de Deus e tudo bem. Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo bom. Nossa maior conquista deve ser a maturidade interna, o autocontrole. E talvez o reconhecimento que você queira não venha em vida, mas se Deus reconhece, já está de bom tamanho. Talvez o nosso legado não seja para nós agora, mas seja para as futuras gerações. Mas nada do que nós fizermos para Deus ficará sem a sua justa retribuição. Não sei quando você vai chegar, mas não desista. Deixe que Deus trabalhe em você. Ele trabalha primeiro aqui dentro, para depois trabalhar nas nossas circunstâncias. Deus não fala a língua da sociedade. Outra coisa também que me chama a atenção é a armadilha da comparação. Sabe por que a gente fica ansioso? Porque a gente se compara. Você vê um story aqui, o carro de alguém ali, a família de alguém lá, acolá, as viagens, o emprego, a faculdade, e você olha para você e você fala, eu não alcancei, e você se compara. Isso é uma armadilha, porque a comparação, ela é um assassinato do seu propósito. Se você se compara, você está dizendo que o seu propósito é irrelevante, mas o do outro é melhor que o seu. Deus não vai tratar o outro da mesma forma que ele trata você. E o tratamento de Deus com você não é o mesmo do outro. Deus trabalha nas particularidades de cada um. Davi ia usar a armadura de Saul. E ele não conseguia. Não conseguia nem se mover. Porque aquilo que é para Saul é de Saul. E o que é para Davi é de Davi. O que é para o outro é para o outro. O que é para você é para você. Deus te trata na sua particularidade. Entenda que o que Deus está fazendo com você não tem nada a ver da forma como Deus está fazendo com o outro. E vice-versa. Não se cobre por causa do outro. Não se compare, porque você se comparar, você está demonstrando que você não tem fé em Deus e você não está acreditando no processo que Ele está tratando com você. E o seu propósito, ele não tem a ver com validade. Propósito não tem data de validade. Propósito tem tempo de maturação. Maturação. Você está sendo maturado. Você está amadurecendo. Por isso, persevera, cresça, amadureça, não desista. Você está sendo maturado pelo Senhor. Então, o que eu vou fazer com essa crise? Dicas para você vencer a crise do fracasso. Ou a crise dos 30, dos 40, não importa. Em primeiro lugar, aceite onde você está agora e agradeça a Deus por isso. Como assim aceitar onde está agora? Não estou falando de conformismo, mas estou falando em reconhecer que nem para estar onde você está você merecia. Eu olho para mim mesmo e esses dias eu fiquei muito mal. Poxa, eu não tenho a casa que eu gostaria de ter, eu não tenho os cursos que eu gostaria de ter, eu não tenho o carro que eu gostaria de ter. E eu me comparei com pessoas da minha idade que chegaram lá. Meu Deus, mas e aí, quando eu percebi que essa raiz de amargura estava brotando dentro de mim, eu pedi graça a Deus e o Espírito Santo veio com alívio. Agradeça onde você está agora. Eu tenho uma esposa incrível, um filho maravilhoso, congrego numa igreja maravilhosa, onde eu me edifico pela vida dos irmãos que me servem e me edifico quando eu vou servindo aos meus irmãos. O que Deus fez com você já é suficiente, porque Ele é suficiente. Ah, mas Ele falou que eu vou chegar. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Mas ainda que Ele não tivesse falado nada, o que Ele fez por você, o que Ele fez por mim,
foi e é suficiente. Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O que Ele fez por você, lembre-se e tenha gratidão. Aceite, porque você já não merecia nem o que você já tem. Segundo, faça pazes com o ainda não de Deus. Às vezes a gente fala: Senhor, faz isso, faz aquilo, e Deus apenas diz: ainda não. E aceita, porque tem não, tudo bem, tem um não, mas tem um ainda. Ainda não chegou, mas vai chegar. Em nome de Jesus, você vai chegar lá. Não desista. Faça pazes com ainda não. Continue plantando, mesmo que você não veja frutos. Salomão disse: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Vai plantando, vai semeando no reino de Deus, porque Deus é fiel para te dar a colheita daquilo que você planta neste tempo de maturação. E lembre-se, vai lembrando isso: Deus não está atrasado, Deus não está com pressa, Deus não está angustiado. Quem está angustiado é você, quem está com pressa é você. Acalma teu coração, Ele está te preparando, Ele está te moldando. Então, o que eu aprendi nesses 30 anos de idade? Eu não preciso ficar ansioso com o amanhã, porque o hoje é muito mais do que eu mereço. Eu não preciso ficar ansioso com o que eu posso fazer, porque Ele já fez muito e está fazendo muito mais além daquilo que eu pedi ou imaginei. E muito além ainda do que eu merecia. Eu não preciso, você não precisa, nós não precisamos provar nada a ninguém. Deus é quem nos justifica. No fim das contas, não importa a idade, não importa o tempo, importa você ter um coração ensinável e estar disposto a ser ensinado e trabalhado por Deus. Conta pra mim, quanto tempo você está esperando? Comenta aqui. Quanto tempo você está esperando a promessa de Deus na sua vida? Há quanto tempo você está se sentindo no anonimato? Deixado de lado? Deixa eu te dizer uma coisa. Não é sobre o tempo, é sobre o processo. Há quanto tempo você espera? Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Você conhece alguém que precisa deixar Deus trabalhar na sua alma? Então, manda esse vídeo para ele e para ela. Manda para o grupo da igreja, para os amigos. Compartilha. Vamos caminhar juntos. Aproveite e clica aqui num dos cards e veja um outro vídeo que vai edificar a sua vida. Inscreva-se no canal, clica aqui no sininho de notificação para você receber todas as novidades e eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.